Salve, salve, alunos! Hoje iniciaremos nossa aula falando sobre terceirização do transporte, nossa aula de logística. Então, a terceirização do transporte é um processo criterioso, definido e estruturado, que constitui um recurso valioso para a escolha de transportadores compatíveis que esteja de acordo com a cultura da empresa. Então, o que acontece? Por que as empresas, existem muitas transportadoras, existem operadores logísticos? E qual que é a diferença entre transportadora e operador logístico? Transportadora é uma empresa que presta serviço somente de transporte. Operador logístico, ele oferece mais de um serviço logístico, ou seja, transporte, estocagem, armazenagem e outros serviços, além do transporte, ok? Então, assim, é comum as empresas terceirizarem o transporte. Por quê? Porque transporte é uma atividade que é cara e exige uma expertise. O que é expertise? Exige um conhecimento muito apurado. E daí as empresas costumam dizer assim, o core business, ou seja, minha função principal não é o transporte. Minha função principal, por exemplo, de uma farmácia, é vender medicamentos. Então, eu tenho que ser bom em vender medicamentos e não em transportar medicamentos, que exige uma outra expertise, um outro conhecimento muito mais aprofundado. E daí ela deixa esse conhecimento, ela terceiriza para uma empresa que é especialista nisso, que são as transportadoras, no caso de transporte. Operadores logísticos, aqueles que vão armazenar, que vão, às vezes, estocar e transportar também. Então, quais são as exigências, por exemplo, que se tem em relação aos transportadores? Estabilidade financeira da empresa, então a empresa tem que ter uma certa estabilidade, E infraestrutura disponível, então tem que ter os caminhões adequados para realizar o transporte. Tipo, se sua carga é refrigerada, então precisa ter caminhão refrigerado. Se sua carga é animal vivo, precisa ter caminhão gaiola. Equipamentos próprios e adequados e agregados e tecnologias utilizadas. Então, precisa ter os equipamentos GPS, etc., tecnologias adequadas para fazer o transporte. Experiências anteriores em atividades similares, por exemplo, se for transporte de carga viva, já transportou carga viva? Tem experiência nisso? Regiões geográficas, tem que atender a região que eu quero fazer o transporte. Histórico de acidentes, roubos, licenças, certificações, prêmios que a empresa tem. Por exemplo, o ISO 9000, que é um prêmio de qualidade, uma certificação de qualidade, tem, não tem? Procedimentos adotados na gestão de risco ou no atendimento às emergências, No caso, por exemplo, se o caminhão pegar fogo ou se acontecer um roubo, quais são os procedimentos adequados que a empresa já tem? Programas de qualificação de pessoal, melhoria contínua, dos motoristas, do pessoal que trabalha, então, nessa atividade. Então, tudo isso são alguns critérios, algumas exigências que a gente tem que levar em consideração na hora de terceirizar o transporte. Alguns segmentos, como, por exemplo, de confecções, roupas, de material de construção, priorizam os baixos preços praticado pelos transportadores, ou seja, um fator essencial para contratar uma transportadora é aquela que oferece o menor preço de mercado do frete. Essas empresas, elas trabalham diretamente com transportadores autônomos em suas operações, então às vezes elas lidam com os caminhoneiros, diretamente. Outros setores priorizam a segurança e a qualidade do serviço. Então, ela dá muita importância às condições de veículo utilizado, ao controle de acidentes e etc. É o caso, por exemplo, das empresas químicas e petroquímicas, que movimentam cargas perigosas, estão submetidas a uma regulamentação ambiental muito rigorosa. Transporte, por exemplo, de combustível é um
transporte muito perigoso, com alto risco, né, para a saúde, para o meio ambiente. Então, tem uma legislação muito forte, uma fiscalização. Então, essas empresas elas priorizam as empresas que têm certificações, que não têm acidentes no currículo e assim por diante. Normalmente, essas empresas exigem certificações, cumprimento de normas ambientais, segurança e etc. Quais são as vantagens da terceirização, então, do transporte? Redução dos custos fixos, né, instalação, equipamentos e seguros do centro de distribuição. Por exemplo, se você terceiriza a logística para um operador logístico, você não vai precisar investir em centro de distribuição, em armazenagem, em equipamentos de movimentação como paleteira e etc., empilhadeira, e instalações e até em veículos, né? Então, os custos fixos, típicos de instalação e equipamentos próprios, produzem um custo de depreciação, né? E o contrato com o terceiro são despesas. Então, o lucro tributável é reduzido, né? Redução dos custos fixos com frotas de veículo, que você não vai precisar ter o seu veículo, comprar o veículo e ter a depreciação desse veículo e etc. Você vai terceirizar. A manutenção da frota, por exemplo, você não precisa se preocupar, quem vai fazer é o terceirizado para manter, né? Redução de gasto com manutenção de equipamentos de transporte, né? Com os caminhões, então isso é uma vantagem bem grande, que manutenção de caminhão é uma coisa cara. Aumento de qualidade de seus produtos, embora sim, essa manutenção está inclusa no frete, mas não é que é só cara. Existe também um conhecimento, uma expertise, todo um planejamento, né? Então, você teria que ter pessoas especializadas nesse tipo de planejamento e que daí, se você terceiriza, a empresa, ela já é dona desse conhecimento também. Aumento de qualidade de seus produtos a partir do uso de serviços especializados. O uso de equipes especializadas em desenvolvimento constitui uma forma mais sofisticada de terceirização, que exige um nível muito de comprometimento entre os parceiros. Então, olha só, quando você terceiriza o serviço, tem suas desvantagens, eu vou falar delas, mas uma das vantagens é que você pode se dedicar ao core business do seu negócio. O que é o core business? É a sua atividade principal. E todas aquelas que não é a atividade principal, você pode terceirizar. Isso te permite manter foco na sua atividade principal. Então, isso é uma vantagem da terceirização, que é a concentração da direção da empresa no foco nos resultados, né? Isso é muito importante você focar no que você tem de melhor, no que você sabe fazer, né? Uma desvantagem, risco para a imagem da empresa por exemplo, se uma transportadora vai entregar para o seu cliente um produto e daí o produto chega amassado, o produto chega com avarias para o seu cliente, isso denigra a sua imagem, embora tenha sido um problema no ato do transporte e você vai ter que resolver com a transportadora. Para o seu cliente, quem vai ter um problema de imagem perante o cliente é você, né? Não é a transportadora. Então, dependendo, né, do seu contrato com essa transportadora, e também o cliente, ele vai avaliar o quê? Vai avaliar que, né, nossa, eu comprei um produto da empresa e chegou aqui tudo quebrado. Ele não quer saber se foi no transporte, se saiu de lá, se não, isso aí você vai ter que resolver. Mas ele só quer saber do quê? O produto chegou quebrado na minha casa, né? Então, isso é um problema. Exigência de cuidados jurídicos especiais para fazer esses contratos com as empresas terceirizadas. A gente precisa de contratos que abarque toda uma gama de serviços que você esteja coberto, por exemplo, no caso de avarias e etc. Então, eu deixaria aqui também mais uma desvantagem, né? Que eu acho que é uma desvantagem
da terceirização é que você deixa um processo seu na mão de outra empresa e você pode perder o controle desse processo. O transporte é uma atividade muito importante, que é estratégica para ganhar o cliente, e se você deixar na mão de outra empresa e essa empresa cometer algum erro, você pode perder clientes. Então, é um outro problema também, uma outra desvantagem. Então, como a gente viu nessa aula, a terceirização de transporte, embora ela seja um recurso muito utilizado, né, e a gente tem a diferença entre transportadores e operadores logísticos. Transportadores apenas são responsáveis pelos transportes. Operador logístico é aquela empresa que, além do transporte, oferece outros serviços logísticos, ok? Mas, assim, a gente viu as vantagens e as desvantagens. Eu citaria, assim, como maior vantagem é a concentração da empresa no seu core business, né, na sua atividade principal. E a principal desvantagem é você entregar para outra empresa desempenhar uma parte do seu processo, o que pode prejudicar todo um trabalho seu, todo o seu processo. Porque às vezes você pode ter produzido produto super bem, super de qualidade, no transporte sofreu alguma avaria, para o cliente chegar lá, é a sua imagem que vai estar desgastada com o cliente. Então, acho que isso também tem que ser levado em consideração. Tem que escolher parceiros, uma transportadora, um operador logístico, né, que tenha nome no mercado, né, que tenha reconhecimento e etc. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula sobre terceirização da logística. Aula que vem a gente volta falando de outros modais de transporte. Porque um dos modais do transporte rodoviário, ele é muito terceirizado, né? A gente vê aí vários transportadores, operadores logísticos, caminhoneiros. Aqui no Brasil, a gente tem um grande, né? Como transporte de carga no Brasil é realizado pelo rodoviário, existe uma grande terceirização desse tipo de transporte. E aula que vem a gente vai falar então sobre outros modais. Aguardo vocês. Obrigado.